Boa tarde, galerinha! Hoje vamos dar continuidade à nossa atividade da semana 3 de português. Eu sou a professora Gisele e aqui eu vou estar explicando para vocês como que nós vamos fazer essas próximas atividades. Lembra que ontem, na segunda-feira, a gente fez a atividade número 1, número 2 e número 3? Hoje nós vamos fazer o restante dessa semana, certo? Eu vou explicar aqui o passo a passo de como vocês devem fazer. Hoje nós vamos fazer as atividades da página 11 e 12 daquela apostila que a gente está usando. Vocês vão fazer hoje as atividades 4, 5 e 6. Essa atividade, ela é toda feita na apostila. Então, quem ainda não terminou de fazer a reescrita daquele texto que foi da atividade de ontem, não tem problema, tá bom? Vocês têm até quinta-feira para terminar. Então, vamos lá. Atividade número 4, gente, ela vem dizer para nós por que é tão importante o verbo em um texto. Vocês perceberam, quem já fez a número 3, que aquele textinho estava sem sentido, justamente porque estava faltando muitas palavras. Então, a número 4 vem falar aí para nós, ó. Essas palavras suprimidas do texto são chamadas verbo. Suprimidas quer dizer que foi escondida, retirada. Então, todas aquelas palavrinhas lá que vocês completaram o texto são os verbos. Se suprimido, priva os outros elementos de um elo, dificultando a compreensão do objetivo da mensagem a ser transmitida. Ou seja, se um texto, uma frase, ele não tem o verbo, a gente não consegue entendê-lo, que foi o que aconteceu naquele textinho, bruxas não existem. Verbos são palavras que articulam, na verdade, aí ficou faltando um M, os diferentes elementos que compõem uma oração, assegurando o sentido. Gente, essa oração aqui é a mesma coisa que frase, tá? Não é aquela oração que a gente faz na igreja, não, tá bom? Essa oração aqui que a gente fala em língua portuguesa, em português, é a mesma coisa que frase, tá bom? Continuando a leitura. Relaciona-se diretamente com a ação e a existência do homem no mundo. Entender a função dos verbos é imprescindível, ou seja, é muito importante para interpretar um texto, pois é o sentido dos verbos que faz com que os outros elementos se liguem a ele. Através do verbo, podemos identificar a pessoa, o tempo, o modo e se o fato já aconteceu, está acontecendo ou irá acontecer. Então, a 4, gente, ela é bem tranquila, ela é só leitura. A 4, ela vem só enfatizar para nós, falar para nós da importância do verbo, de usar o verbo corretamente. Por quê? É através do verbo se eu sei se alguma coisa já aconteceu, está acontecendo ou ainda vai acontecer. Não é verdade? O verbo não tem tempo, presente, passado e futuro. Né? Quem lembra aí das nossas aulas? A gente sempre falar, né? Que o passado é o que já aconteceu. Presente está acontecendo e futuro ainda irá acontecer. Certo? A número 5 também é só uma leitura. Para ler o texto original, acesse. E tem esse endereço aí de um site para vocês acessarem, mas eu já enviei no WhatsApp o texto original também, porque vocês tiveram algumas dificuldades para fazer e também a apostila estava com alguns erros. Pessoal, então vamos lá. Número 6 agora. É um joguinho, se chama Qual é o Verbo? Vamos fazer a leitura das instruções. Algumas frases serão escritas abaixo, faltando verbos. No lugar do verbo, será escrita a palavra tibitar. Haverá também um quadro com os verbos necessários para serem colocados nas frases. Vamos começar o jogo? Então, eu vou explicar somente a letra A e vocês vão conseguir facilmente fazer as outras, o restante. Ela
tibitava muito cedo para estudar. Vocês vão ver que lá no finalzinho da atividade número 6 tem um monte de quadrinhos com um monte de verbos, com um monte de palavrinhas. Vocês vão ir lá, escolher o que se encaixa melhor nessa frase, por exemplo, ela tibitava. Tibitava não existe, não é? Então, vocês vão ir lá, escolher uma palavrinha que vocês achem mais adequada aí e colocar no lugar de tibitava. Vocês não copiem essa palavra tibitava e coloquem a correta no lugar. Então, por exemplo, a palavra correta aqui na letra A é ela acordava muito cedo para estudar. Bem fácil, não é? Assim, vocês vão fazer com todas as outras atividades. No final da atividade, aqui estão os quadradinhos com as palavras que vocês devem completar as atividades anteriores. Vocês vão perceber que vai ficar palavrinhas aí sem usar, mas o jogo é assim mesmo, é proposital isso, justamente para vocês escolherem aquelas que são corretas. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Amanhã nós voltaremos para corrigir, nós teremos uma aula online pelo aplicativo Google Meets. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar e me perguntar que eu estou à disposição, tá bom? Essa semana, a nossa aula pelo Google Meets vai ser na sexta-feira, amanhã, tá bom? Então, eu espero todos lá.